Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz por estarmos aqui em mais um culto da família, um culto especial, onde eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração, porque Ele já falou ao meu coração, amém? E nós mandamos o nosso abraço para os nossos irmãos da igreja, a Grande Comissão lá de Belo Horizonte. Nós mandamos o nosso abraço também para os irmãos de Nova Canaã, para os irmãos de Orlando e todos os irmãos de Vitória, todos os que servem nessa obra, todos que são membros e todos os outros, as outras pessoas, amigos, conhecidos, irmãos em Cristo que nos assistem. É um prazer enorme compartilhar com vocês este culto, amém? E nós vamos começar orando ao Senhor nesta manhã, pedindo que o Senhor traga muitas revelações ao nosso coração, para que nós possamos, por meio de um culto racional, nos achegarmos cada vez mais a Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, por este dia maravilhoso na Tua presença. Muito obrigada pelas pessoas que nos assistem, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada uma com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, que seja o Teu Espírito Santo a falar. Espírito Santo, tenha liberdade na condução deste culto. Que o Senhor possa falar a cada coração que está nos assistindo, que o Senhor possa mover todas as coisas que estão sendo necessárias, que são necessárias a serem movidas, que o Senhor possa trazer respostas, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa trazer quebrantamento neste dia, que o Senhor possa trazer realmente uma vida no teu altar, no altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e com muita alegria eu gostaria de pedir para vocês abrirem no Salmo 51. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Amém? E assim diz a palavra do Senhor: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Aleluias. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra que o Senhor me deu hoje, e ela é uma palavra que, ao mesmo tempo que ela fala de vida mesmo para nós, ela vem falar sobre arrependimento. E neste dia, nesta manhã, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração, para que a gente possa ensinar com as nossas atitudes, com a palavra de Deus, né, com as nossas experiências, ensinar as pessoas, aos transgressores, aos ímpios, para que eles se voltem para Deus, para o caminho de Deus. Porque o Jesus está voltando, irmãos. Ele está às portas, eu posso dizer. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Isso só o Senhor sabe. Mas os sinais estão se cumprindo. E nesse tempo em que os sinais estão se cumprindo, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte de ir, de falar, de conversar, de explicar. Porque a mídia, a televisão, a internet, a cultura, está fazendo muito bem a parte deles. Eles estão realmente tentando afastar cada vez mais o homem de Deus, não é? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Porque Deus nos deu essa alegria da salvação, e Ele que nos sustenta, como diz aqui, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, a palavra de hoje, irmãos, neste culto que nós temos para vocês,
tem o seguinte tema: arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluias! Eu fico muito emocionada, assim, eu fico muito, assim, ao mesmo tempo feliz, mas também me quebrantei muito quando eu estava preparando esse culto, porque realmente eu já passei por tudo que eu vou falar aqui, por tudo que o Senhor nos ensinou sobre arrependimento, e eu sei que Ele mudou a minha sorte. E hoje eu posso dizer que arrependida, eu sei quem é Deus. Eu conheço Deus a quem eu sirvo. Amém? Glória a Deus. E é esse Deus aqui que me sustenta com um espírito pronto a obedecer. E então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Glórias a Deus. Irmãos e irmãs, amigos, queridos que nos ouvem, que nos assistem, que você hoje possa parar um tempo e dar esse tempo da sua vida, dos seus ouvidos, dos seus pensamentos para Deus, para que Ele possa falar tremendamente ao teu coração e que você possa realmente sair deste momento, deste tempo com Deus transformado. Eu acredito nesta verdade, porque nós acreditamos num culto racional, no culto em que Deus vai mudando a nossa mente. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Então, irmãos, agora nós vamos passar para o nosso momento de dízimos e ofertas, em que Deus traz para nós em Provérbios 3. Você já deve conhecer. Você já deve conhecer esse texto. E em Provérbios 3, me perdoe aqui que saiu do lugar aqui, agora voltou. Você deve conhecer o texto em Provérbios 3, do versículo 9 ao versículo 10. Amém? Glória a Deus. Então agora é hora de nós honrarmos o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas, né? Continuarmos honrando a Ele com a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas. E diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, isso é tão maravilhoso, que mesmo nas épocas difíceis, se nós formos fiéis no muito, no pouco, no muito, Deus vai nos colocar. E eu posso dizer para vocês, irmãos, que agora falando da minha experiência, em 2016 eu tomei uma atitude de alterar um pouco o meu ritmo de trabalho. E essa alteração, ela causou uma alteração também significativa nos meus recursos, né? No total dos meus recursos. E é interessante porque foi consciente essa mudança, só que a gente sempre faz um plano, mas Deus tem um outro plano, né? Eu fiz um plano achando que eu teria X, né, de recurso, e eu fiquei com menos 10X, digamos assim. Mas Deus entrou com providência. Eu estou aqui, irmãos, para dar testemunho, para dar um testemunho vivo, um testemunho que Deus muda todas as coisas. E com Deus, se nós formos fiéis, os nossos celeiros transbordarão. Transbordar aqui, irmão, não quer dizer assim só que vai ter e vai sobrar. Quer dizer que não vai faltar. Quer dizer que você não vai ter falta de nada. Glórias a Deus. Eu posso dizer, irmãos, que de 2017, início de 2017, até 2021, né, esse ano que nós nos encontramos, eu tive os recursos muito contados, mas eu posso dizer para vocês que o Senhor sempre me honrou. O Senhor sempre proveu todas as coisas. E por isso que Ele fala para nós não andarmos ansiosos, porque se nós obedecermos, nós vamos descansar.
né? E descansados, nós não vamos ficar ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da nossa alimentação, o Senhor cuida da nossa saúde, o Senhor cuida da nossa vida. Nós precisamos mesmo depositar a nossa confiança nele, né? E aí diz assim: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. De nada teremos falta. Glória a Deus, aleluias. Vinho aqui fala de alegria, irmãos, porque mesmo passando por momentos difíceis, que nós podemos até classificar, né? Muitas pessoas chamam de deserto, né? Mesmo passando por desertos, mas nós sabemos em quem nós temos crido e nós perseveramos. E Deus, Ele vai adiante e nos conduz ao amadurecimento. Aleluias! E Ele nos prova para que sejamos aprovados. Então eu costumo falar, como eu conversei com o pastor Jonathan: pastor, eu me sinto, eu percebo que eu passei por uma prova, mas me sinto aprovada, porque realmente eu saí muito mais amadurecida de todo esse processo. Aleluias, glórias ao Senhor. Irmãos, e se você também é fiel nos dízimos e nas ofertas, né? Nós sabemos que o dízimo você entrega, devolve, né, na igreja onde você congrega, mas aqui nós recebemos com muito carinho as ofertas de vocês. Nós temos um propósito até o final de julho, nós estamos orando para iniciarmos as nossas comunhões, né, as nossas reuniões, os nossos cultos num espaço presencial, né, num espaço físico, que hoje nós estamos na casa do pastor Jonathan e da pastora Nicole, mas nós estamos aguardando do Senhor e Ele tem dado respostas. Aleluias, glória a Deus. Então, se você gostaria de ofertar, de dizimar na nossa igreja, aqui na tela você vai ver um QR Code, tanto do Pix quanto de um aplicativo que nós usamos também, denominado PicPay. E temos também a conta do Banco do Brasil, que é a conta da igreja, a Grande Comissão. E eu quero dizer mais, irmãos, as pessoas dão muito valor a esses testemunhos, né, na área econômica. E nós temos muitos testemunhos nessa área. E eu creio que em breve nós teremos outros ainda para contar. Amém? Glória a Deus. Permaneçamos então fiéis, para a honra e glória do nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Agora nós vamos passar para a palavra que eu já comecei a apresentá-la para vocês, né? Arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus. Glórias, aleluias. Nós vamos ler no livro de Atos, porque nós temos passagens tanto do Velho Testamento, que falam muito de arrependimento, quanto do Novo Testamento, né? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem: ah, mas Ana, para ter arrependimento tem que haver pecado, e no tempo da graça não tem mais pecado. Mas não é bem assim. Vamos examinar as escrituras, amém? Venha comigo então agora nesse momento. Nós vamos ler Atos 3, do versículo 19, nós só vamos ler o versículo 19 por enquanto. E diz assim a palavra do Senhor: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Aleluias. Então, se nós estamos entendendo pela leitura que estamos fazendo aí dos sinais que Jesus está voltando, nós precisamos nos arrepender, né? Para que os nossos pecados sejam cancelados e para que nós possamos ser arrebatados com o nosso Senhor,
né? Que nós possamos ter essa vida eterna, essa salvação, que é pela graça de Deus, pela graça somos salvos, né? Pela graça de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, eu vou falar para vocês aqui alguns aspectos que são muito importantes relacionados ao arrebatamento. Primeiro, é só pelo arrebatamento que Deus muda a nossa sorte e transforma as consequências do pecado. Se você não se arrepender, Deus não tem como transformar as consequências do pecado. Essas consequências chegam, tá? Elas chegam, elas vêm, a conta vem, né? O salário do pecado é a morte. Então, existe uma conta, existe realmente uma consequência. E Deus só muda essa consequência quando nós nos arrependemos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o arrependimento, juntamente com a confissão de fé em Cristo Jesus, né, gera a salvação. E por meio dessa salvação, nós temos o nosso espírito recriado. Então, olha que importante, tá? Salvação mais a confissão de fé, vamos lá, arrependimento mais a confissão de fé vai ser igual a salvação, né? E um espírito recriado, uma vida eterna. Glória a Deus. Uma outra verdade é que o arrependimento é a chave mestra para vencermos a morte. E aí eu vou entrar num tema que tem sido muito falado nesse tempo, irmãos, que é a morte. E existem vários tipos de morte, nós vamos falar um pouquinho sobre a morte hoje aqui com vocês. E eu pergunto para você que aqui me ouve, você tem medo da morte? Então hoje você vai saber um pouco mais do que é esta morte, do que significa esse termo biblicamente para os cristãos, por que nós chamamos de morte, o que Deus considera como morte, né? E também como vida, tá? Porque uma coisa acaba sendo contraponto da outra. E uma outra verdade que eu vou falar para vocês é que o arrependimento vai gerar uma mudança de mente. Ele é uma mudança de mente que nós chamamos de metanoia, que é um estado, é uma mudança de mente, né? Tem a metanoia e temos também uma mudança de direção, que é um outro significado do termo arrependimento, techuvá, né? Então nós temos a mudança de mente e a mudança de direção. Para vocês verem que o arrependimento não é algo muito simples. O arrependimento é algo que precisa realmente ser estudado, né? Ser praticado. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria mesmo de fazer agora, nós vamos começar, né, falar dessas coisas que a gente já comentou aqui, e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Qual é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa? O que vocês acham? Muitos vão dizer assim, Ana, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, né? Isso a gente ouve demais, diversas vezes as pessoas falam, né? Então, será que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é realmente a morte? Então vamos lá, vamos entender. Na verdade, existem tipos de morte, tipos diferentes de morte. Só para responder logo essa pergunta, realmente há uma morte denominada morte espiritual ou morte eterna, que é realmente a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa.
Mas não é esta morte física. Muitas vezes a gente pensa somente na morte física, né? Que nós estamos mais acostumados a ela, temos mais relacionamento, né? Vemos na prática, né? Velórios, né? Caixões, enterros. Então isso nos toca muito, a saudade dos entes queridos, né? Mas a morte física não é a pior coisa, irmãos. Então vamos lá, vamos entender melhor isso. Vamos entender. Eu vou ler com vocês um texto que ele é um texto um pouco maior. Está em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 24 ao 32. Então vamos lá. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ó, que coisa séria. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. A palavra aqui é muito clara. Pecados, tá? Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas, vocês pensam que o modo de fazer as coisas, que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então ele morre. E morre por causa do mal que praticou. Vou fazer uma pausa aqui. Então, o pecado leva à morte, né? Aqui ele está falando isso. Ele compreendeu o que estava fazendo e praticou. Ponto. Agora o 27. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, eu estou dizendo a vocês, igreja, eu estou dizendo a vocês, meus amigos, prestem atenção, que eu vou julgar um pelo que ele tem feito. Eu vou julgar cada um pelo que ele tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo. Aqui fala de pensamento. E uma nova mente. Aqui, mente pode ser espírito também, né? Um espírito novo em algumas versões. Israelitas, por que vocês querem morrer? Olha o que ele está falando aqui. Olha o que Deus está falando. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar. Em algumas versões tem convertei-vos e vivam. Gente, essa palavra aqui é maravilhosa. Vocês podem pensar assim, mas Ana, essa palavra é do Velho Testamento. Deus estava se reportando aos israelitas. Mas será que hoje nós não vivemos nessa relação de bem e mal? Será que hoje muitas pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem crentes, tementes a Deus, não estão aí praticando mal e não precisam se arrepender? Estão se afastando de Deus?
Em contrapartida, muitas pessoas que são ímpios, que nem conhecem o Senhor, que praticam o bem, estão cada vez mais se aproximando de Deus e Ele os perdoando porque se arrependeram. Então são questões muito importantes, né? E aqui ele dá uma ordem, irmãos: parem de pecar para que vocês vivam. Isso é imperativo, é uma ordem: parem de pecar, né? Então aqui nós vamos entender a primeira chave mestra. O que é uma chave mestra? Uma camareira no hotel, ela tem uma chave mestra. A chave mestra, ela abre todas as portas, ou seja, abre qualquer porta. E aqui eu vou falar desta chave mestra, uma chave mestra que vai nos conduzir à vida eterna. Essa chave mestra chama-se arrependimento. Glória a Deus, glórias ao Senhor, aleluias. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que há muitas pessoas que oram pelo casamento, oram pela restauração da empresa, muitas vezes, oram pela vida profissional, né? Oram para vencer tentações e continuam com muitas dificuldades, né? Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que essa chave mestra, que é o arrependimento, ela abre uma porta para uma dimensão muito mais próxima de Deus. Amém? E isso é maravilhoso, porque em Romanos, capítulo 6, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas a vida é o dom, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Então, o salário do pecado é a morte. Se nós continuarmos naqueles pecados de sempre, não nos arrependermos, nós vamos caminhando para a morte, nós vamos morrendo aos poucos. É difícil ouvir isso. Muitas pessoas falam, mas eu peco e não morri. Não morreu, mas está morrendo, principalmente espiritualmente. E isso depois pode chegar até a parte física, não é? Mas aqui a palavra de Deus é maravilhosa, porque ao mesmo tempo que ela nos direciona, né, que nos orienta para tomarmos cuidado com esse pecado e nos arrependermos, ela exalta a vida, mas a vida é o dom gratuito de Deus. Aleluias! Então, irmãos, isso é muito importante, porque a palavra arrependimento, ela tem vários sentidos. No Novo Testamento é usada a metanoia, mudança de mente. E no Velho Testamento, techuvá, que significa nós mudarmos a direção, tá? Nós mudamos a direção. Então, voltar para o caminho, né? Voltar para o caminho correto. Olha que interessante. Então, em toda a Bíblia nós vemos um padrão de pessoas que querem que sejam revertidas as consequências dos seus pecados. Mas para que isso aconteça, todas elas precisaram se arrepender. Sem o arrependimento, nós não nos aproximamos de Deus. Pelo contrário, o papel do pecado é nos afastar de Deus. Quanto mais nós pecamos, mais nós vamos nos afastando de Deus. E o pecado gera morte, como eu já falei, né? Mas o arrependimento reverte todas essas consequências da morte espiritual. Amém? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre o pecado, tá? O pecado é uma palavra que atualmente ela é carregada de muito preconceito. Nas igrejas hoje, dificilmente você pode falar em pecado, porque as pessoas falam, não, isso é do Velho Testamento. Não, nós estamos no tempo da graça, né? Mas a palavra pecado possui um significado bíblico e teológico muito importante,
que nós não podemos desconsiderar, tá? E o que significa pecado? Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz assim: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha, claro, muito claro. O pecado é a transgressão da lei. Então, no Novo Testamento, a palavra pecado também significa quebrar a lei de Deus. A vontade de Deus. Quando você quebra a lei de Deus, quebra a vontade de Deus para a sua vida, você está cometendo pecado. Então vamos lá, vocês se lembram de Adão, né? Adão e Eva lá no paraíso? Sim, Deus falou para ele não comer daquele fruto, daquela árvore no meio do jardim, né? No jardim. Dessa árvore aqui não, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Então, o que acontece? Ele comeu e quebrou uma lei, e por isso ele teve consequências, né? Ah, mas Ana, ele não morreu na hora, mas ele morreu espiritualmente. É bom que nós entendamos isso, né? Então, ele sofreu as consequências, né? E nós vamos ver, além de outras mortes, morte emocional, não é? Existem morte relacional, existe morte econômica, existem vários tipos de morte que eu gostaria de explicar para vocês. No Novo Testamento, a palavra ratar para pecado significa errar o alvo. É como se você fosse acertar uma flecha e você lança a flecha ao invés de ir para o alvo, né? Ela erra o alvo, tá? Isso aí, então, significa que qualquer que seja a violação do padrão de Deus é pecado. Se Deus deixou a lei para nós, deixou os princípios, né? Se nós quebrarmos esses princípios, nós estaremos pecando, né? Apesar de não ser uma palavra popular, é a única palavra que Deus reconhece. Deus não falou assim, fraqueza de Adão. Não, Deus não fala assim, a dificuldade de fulano. Não, Deus fala de pecado. E é muito importante isso, né? Quando nós queremos atingir o padrão de Deus, quando nós queremos estar mais próximos de Deus, nós precisamos nos arrepender. E na hora do arrependimento, irmãos, não é ficar com essa história de mimimi, não, sabe? Eu vou exemplificar aqui. Mas eu sou humano. Mas eu peco. Mas não tem problema não. Eu sou assim por causa dos meus traumas. Eu sou muito traumatizado. Eu sou assim porque ninguém gosta de mim. Eu sou assim porque eu fui violentado ou violentada. Não. Na verdade, não é isso que Deus quer de nós. Ao arrependimento, nós vamos falar desse processo do arrependimento. E nesse processo do arrependimento, nós devemos ser claros, como Davi foi. Pequei contra ti, Senhor. Igual, nós podemos nos lembrar do filho pródigo, não é? Quando ele estava lá, que ele pediu o dinheiro da herança do pai para gastar em outros lugares, e quando ele estava lá, que ele gastou tudo, perdeu tudo, ele se lembrou que na casa do pai dele ele tinha tudo, né? Até os trabalhadores eram dignos, né, de uma comida melhor do que aquela que ele estava tentando comer. Então, e ele caindo em si, ele lembrou-se, né? Pequei contra os céus e contra ti, né? Então ali o pai representa Deus e o filho está representando nós, né? Nos representando ali com o pecado, né? Representando o pecado, né? Então, a natureza do pecado tem a ver com a natureza de Deus. Eu vou explicar para você. Deus é santo e ele não pode conviver com o pecado, tá? Então, quando eu, mesmo crente, se eu tiver uma vida no pecado, Deus vai se afastando de mim.
Prestem atenção, eu vou dar um exemplo um pouco mais simples aqui. Vamos considerar o lixo como o pecado como lixo. Na nossa casa, nós gostamos de deixar o lixo todo espalhado, fedendo, não, nós não gostamos. Por quê? Porque aquilo vai gerar bactérias, vírus, vai causar doenças, não é? E isso vai nos fazer mal. É a mesma coisa o pecado. Deus não convive com o pecado. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Ele não convive com o pecado. A natureza dele não é natureza de pecado, pelo contrário, é a natureza de pureza, né? Então, nós queremos ver o lixo bem longe. Da mesma forma, Deus quer o pecado longe de nós. Deus não nos fez para pecar, irmãos. Deus não nos fez para pecar, mas nós, na nossa natureza terrena, na nossa natureza caída, na nossa natureza pecaminosa, é que nós insistimos em fazer as vontades, muitas vezes, da carne, né? Insistimos em fazer a vontade de situações, insistimos em sermos movidos muitas vezes por ações do inimigo, né, de Satanás mesmo. Então, nós precisamos entender o seguinte: existe o pecado, existe a sujeira, vamos cuidar disso, vamos tratar. Vai ter consequência, mas nós precisamos tratar as causas, irmãos. Existe uma causa. Tudo bem, então eu me arrependo, me achego a Deus e está tudo bom. Não, existe uma causa. O meu pecado é o quê? É a ira? É a maledicência? É a mentira? É a violência? É um pecado sexual? É um pecado de cobiça? Qual é o meu pecado? O pecado tem nome, irmãos. E pecado precisa ser reparado. Tá, então não quero mais pecar, glória a Deus, aleluia. Eu tenho que ir nas causas e tratar as causas. Se é um esposo violento, que ele deixe de ser violento. Se é por conta de cobiça, que eu seja tratado dessa cobiça, né? Que eu mude o meu modo de ver, de pensar, de agir, de sentir. Então isso é muito importante. E existem esses pecados, né, que nos associam com a morte. Isso é muito sério, irmão. Se nós não tratamos, além da morte espiritual, que faz a separação, nos separa de Deus, né? Nós vamos ter uma morte física. Isso acontece, porque a pessoa vai vivendo tanto no pecado que ela vai trazendo consequências e consequências físicas também, né? E Ezequiel fala várias vezes a respeito disso. Mesmo se você é crente, mas se estiver afastado de Deus e no pecado, você, né, está indo em direção à morte. Você precisa se arrepender e voltar. Em Tiago 1, 15 e 16, diz assim: então a cobiça, em outras versões, os desejos, dão a luz ao pecado. E o pecado, quando está consumado, gera morte. Olha que coisa séria. O salário do pecado é a morte. Vamos falar aqui um pouco dessa morte. Essa morte é muito importante nós entendermos, porque existem várias nuances dessa morte. Você pode virar para mim e falar assim: Ana, mas eu peco, eu tenho um problema de pornografia, eu não consigo me libertar da pornografia, eu peco, né, constantemente e não morri. Mas eu posso te garantir que você está morrendo. E é uma morte, primeiramente, espiritual, que é a pior de todas. Foi aquela que nós falamos lá no início, lembra? Não é? Qual é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa? É a morte eterna, né? E depois vem a morte física. Mas então, o que significa morte na Bíblia? Morte na Bíblia não significa aniquilação, não significa cessação
deixar de existir, cessar a vida. Não significa isso. Ao contrário, nós somos eternos, nunca deixaremos de existir. Olha que coisa linda, como nosso papai é lindo, né? Então nós somos eternos, nunca deixaremos de existir, aleluia. Mas, então você nunca vai encontrar na Bíblia uma definição de morte como deixou de existir, ou foi aniquilado, né? Cessou a existência, não, né? Morte na Bíblia significa separação. Separação de quem, Ana? Separação de Deus, que é o autor da vida, né? Quando nós pecamos, nós temos o nosso relacionamento pessoal cortado, quebrado, né? Ele fica danificado, né? Porque Deus não tem parte com o pecado. Foi o que eu disse aqui para vocês, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? Que representava o paraíso, aí está representando a presença de Deus. E por que eles foram expulsos? Porque eles quebraram o relacionamento, né? Eles desobedeceram, eles pecaram, e aí, nesse espaço entre o homem pecador e Deus, né? Foi criado um distanciamento, né? E esse distanciamento é preenchido com consequências até a morte espiritual, que um dia também gera a morte física. Então, por que Adão primeiro morreu espiritualmente no dia em que ele pecou e só depois que ele morreu fisicamente? Porque quando nós sofremos as consequências do pecado espiritual no físico, aqui no nosso corpo físico, tá? Então, quando uma pessoa morre, há uma separação. O espírito se separa do corpo. Então, morte, toda vez que falarmos de morte, nós vamos entender como separação. A morte espiritual nos separa de Deus, e a morte física separa o corpo do espírito, né? Adão teve o espírito dele separado de Deus, né? No momento em que a comunhão dele foi quebrada com Deus, Adão e Eva, né? Então, ele teve a primeira morte espiritual, depois a morte física, né? E no caso de Adão e Eva, eu posso dizer mais. Há muitos teólogos que dizem que também houve uma morte emocional. Que morte emocional é essa, Ana? Eu nunca ouvi falar numa morte emocional, mas eu creio que você vai identificar os sinais, que você vai identificar como se dá essa morte emocional, né? No momento, vou pegar Adão e Eva aqui como exemplo. No momento em que Adão e Eva pecaram, eles tiveram os olhos abertos, né? E eles viram que eles estavam nus e temeram, tiveram medo, né? E se esconderam de Deus. Então, olha só, a morte emocional, né? Ela aconteceu, né? Ela acontece quando as pessoas, né? Além de se separar de Deus, elas se separam de todos os frutos do Espírito, né? Elas se separam de tudo que gera vida, né? Então, eles tiveram medo. O medo, né, é o oposto do amor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é? Então, eles temeram. Então, emocionalmente, eles ficaram abalados. Quando uma pessoa perde a esperança, quando uma pessoa perde a alegria de viver, isso tudo são mortes espirituais. E às vezes há um distanciamento tão grande entre a pessoa e Deus, e há uma consequência tão grande do pecado que a pessoa não consegue mais conviver nem com ela mesma. Então a morte emocional acaba sendo uma quebra, né? Uma separação dela com ela mesma. A pessoa chega ao ponto de querer morrer, de querer tirar a própria vida, porque ela não se aguenta mais. Ela não aguenta mais conviver
consigo mesma, né? E existe também uma morte chamada morte relacional. No caso de Adão e Eva foi isso que aconteceu, houve uma morte relacional. Mas isso a gente vê nos casamentos. Às vezes uma pessoa vira para outra e fala assim, não quero mais, já deu, morreu o amor, acabou, eu não quero, acabou, e não vou viver mais com você e tal, eu quero um divórcio, eu quero me separar. Então o que aconteceu aí, irmãos? Aconteceu uma morte relacional, né? Eu não quero mais viver com você, né? Eu não tenho mais condições. Então, morte, portanto, é separação. Aí, nesse caso, o casal tem que se separar, né? Mas nós sabemos que Deus, ele pode mudar todas as coisas. Ele muda todas as coisas. Depende das nossas atitudes, das nossas decisões. Amém? Existe também uma morte econômica, que eu acho importante falar para vocês. Eu passei por essa morte econômica, posso dizer assim, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem controla as contas de vocês, né? São vocês que controlam as contas ou são as contas que controlam vocês, né? Essa é uma pergunta muito importante, porque quando são as contas que nos controlam, significa que a nossa vida econômica está toda desorganizada, está em desequilíbrio, em desarmonia. Então, significa que nós estamos indo do lado oposto, nós estamos no pecado nesse caso. Porque a palavra de Deus fala de uma vida em abundância, em fartura, em equilíbrio, me desculpem, em prosperidade. E aí, nesse caso, a morte econômica acontece quando há uma separação, onde você acaba, né, sofrendo, sendo controlado pelo dinheiro. Tudo na sua vida, ao invés de fazer o que era correto, o que é equilibrado, o que é próspero, você cai no extremo. Você cai numa falência, você cai numa falta de recursos, até chegar, né, ao fundo do poço, né? Mas Deus, ele restaura todas essas mortes, né? Como eu falei, existe uma chave mestra. Eu vou voltar e vou repetir sempre. E qual é essa chave mestra que apaga essas consequências ruins todas do pecado que eu estou falando? É o arrependimento. Glória a Deus. E aqui, o que eu quero dizer para vocês muitas vezes, com essas mortes, a morte econômica faz o indivíduo perder tudo que tem. A morte relacional faz o indivíduo sair de casa, faz o indivíduo se separar, faz o indivíduo brigar com a família, né? A morte emocional faz muitas vezes as pessoas se suicidarem, né? Faz muitas vezes as pessoas viverem numa solidão, ou se prostituírem, ou se sentirem rejeitadas. Então a gente vê assim inúmeras consequências, todas consequências de pecado, né? E agora nós vamos entender que a pior de todas as consequências, de todas elas, é quando existe a morte espiritual, porque essa é chamada de morte eterna, também conhecida como inferno, porque é a separação do homem de Deus para todo sempre. Então, gente, nós vimos aqui que quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, existem várias nuances para a morte, né? E eu vejo as pessoas com os ouvidos, parece, fechados para essa verdade, com os olhos fechados, e as pessoas só choram por uma morte física, mas muitas vezes está perdendo entes queridos, né? Espiritualmente falando, está perdendo entes queridos com mortes relacionais, com mortes emocionais, com mortes financeiras, e não fazem nada, né? Então hoje aqui, irmão, irmã, minha querida, meu querido, eu estou para trazer uma palavra que, por mais difícil que seja, é uma palavra de alerta. Jesus está voltando.
vamos voltar para o ápice da vida. Qual é esse ápice, Ana? É a vida eterna. Então, a vida eterna não é um lugar, o lugar é o céu, glória a Deus. A vida eterna é experimentar a realidade de estar em harmonia com Deus para todo sempre. E isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é divino, isso é propósito de Deus. Foi para isso que Deus nos criou, foi para isso que Deus nos fez, amém? Para mantermos esse relacionamento eterno com Ele, aleluias. E aí nós precisamos achar isso muito maravilhoso, e nós precisamos nos aproximarmos desse Deus cada vez mais, né? Mas o que a gente vê, infelizmente, pessoas iguais a zumbi, né? Mortos-vivos. Essa separação que aconteceu aí entre eles, né, e Deus, é uma separação ilegítima, porque Deus não quis isso. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é puro, né? Mas há uma separação ilegítima. E aí nós precisamos nos arrependermos. Nós precisamos voltar para o caminho. Nós precisamos de uma metanoia. Nós precisamos uma mudança de mente. É por isso que em Ezequiel 18, 26 diz: se o ímpio se arrepender, ele vai viver. O ímpio é aquele que não acredita em Deus, né? E aí, irmãos, nós temos uma clara polarização entre a vida e a morte. Vamos entender isso aí, né? Nós já falamos aqui, né? É importante eu também esclarecer uma coisa para vocês. Se uma pessoa acredita em Deus, é crente, aceitou o Senhor Jesus, ela foi salva, ela é salva. Mas e se ela começar a pecar, se afastar dos caminhos do Pai, não quer dizer que ela perca a salvação, mas quer dizer que ela está morrendo aos poucos, né? Eu acredito que para morrer eternamente, perder a salvação, ela só perderia se ela negasse a Jesus mesmo. Mas se um dia ela conheceu a Jesus, ela estando afastada, não quer dizer que ela perde a salvação, mas ela pode caminhar por uma morte física, tá? Algumas pessoas hoje estão mais mortas do que outras. O que é isso, Ana? Como é que você fala uma coisa dessa? É porque algumas estão mais afastadas de Deus, tá? Algumas acham que, muitas vezes, por não entenderem que existe a graça, mas existe também a nossa parte de arrependimento, né? De descer a casa do olheiro. Eu desci a casa do olheiro e deixei o Senhor me refazer de novo. E Ele tem que me refaça de novo, Senhor. Então, por essa humildade de coração, por esse arrependimento, por esse quebrantamento, nós nos achegamos a Deus. E Ele olha o nosso coração, e Ele nos sonda, e Ele nos conhece, e Ele nos ajuda. Irmãos, as consequências do pecado são muitas consequências, como nós já falamos. Eu passei por uma consequência séria, que eu acabei contraindo uma dívida muito alta. Mas eu me arrependi, eu me ajoelhei, eu pedi perdão, eu me entristeci, porque é preciso se entristecer, eu me arrependi, eu orei ao Senhor, eu voltei dos meus maus caminhos, eu voltei para o alvo, e eu posso dizer que o Senhor colocou todas as coisas no lugar. É como se fosse uma rachadura. Pensem numa rachadura, né? A gente fala separação, rachadura. Aí pensa, quando nós nos arrependemos, Deus vem acertando essa rachadura e Ele faz nova todas as coisas, né? Mas para isso existe um processo de 3 itens básicos, né? Importantíssimos. Nós já estamos agora caminhando aqui para a gente entender todo esse processo. E o primeiro deles, o primeiro passo que nós temos que dar de volta em direção a Deus é o reconhecimento. Irmãos, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, né? Hoje
Quem aceitou Jesus, na vida de quem aceitou Jesus, o pecado deve ser só um acidente. É um acidente, ele não deve ser cotidiano, não deve ser a regra, deve ser a exceção. Mas em muitos casos, na vida de muita gente, o pecado é a regra, é o que prevalece, é o que permanece. Então, nesse caso das pessoas que vivem no pecado, elas precisam se arrepender. E para se arrepender, elas precisam reconhecer. E para reconhecer, elas precisam se voltar para Deus, né? E reconhecer que sem Deus é muito pior. Sem Deus não dá. Sem Deus não há vida, né? Então, se você, meu querido, minha querida, tem uma área da sua vida no pecado que você não consegue superar, que você não consegue largar, que você não consegue, né, voltar para o caminho que é Jesus, que você então se arrependa, que você reconheça isso. E nós reconhecemos principalmente porque nós temos o Espírito Santo que nos lembra, né, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos traz isso para nós, né, que nos quebranta nesse sentido, né? Então, porque tudo que Deus faz é para o nosso bem, irmãos. Então nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele, que nós precisamos reconhecer que Deus não é um tirano. Ele não faz isso para que nós vivamos longe dele. Ele faz isso para que nós possamos nos achegar a ele, mas com perfeição, com santidade. Nós não somos perfeitos, né? Mas estamos caminhando, né? Tentando melhorar a cada dia um pouquinho mais. Amém? Glória a Deus. Então, ele não faz isso porque ele não gosta de nós, mas as consequências do pecado, elas existem, irmãos. Então é preciso que nós possamos restaurar essas rachaduras, né? Como eu disse para vocês. A gente só consegue restaurar quando as consequências do nosso pecado, elas fecham totalmente, quando as consequências são todas restauradas, as rachaduras são totalmente fechadas. Eu vou contar aqui um testemunho. Eu muitas vezes não gosto de falar isso para muitas pessoas por causa do entendimento, né? Mas eu vou tentar ser bastante clara. Eu tenho uma prima que eu amo muito a vida dela, né? Sempre amei muito. Ela nova, muito nova, né? Da mesma idade que eu, mas ela teve um problema de saúde sério, muito sério, ainda com seus 40 e poucos anos. E ela, com esse problema sério de saúde, eu observava que ela tinha uma dificuldade relacional com a mãe dela. E a palavra do Senhor, irmãos, como eu falei, ela é muito clara. E um mandamento que diz que nós devemos obedecer pai e mãe para que tenhamos vida longa na face da terra, para que tenhamos dias prolongados sobre a face da terra. E eu observava aquilo tudo, mas eu não entendia direito. E havia uma quebra de relacionamento ali, muito sério, e não havia honra de ambas as partes. E eu comecei a observar que aquela doença que se instalou no físico dessa minha prima, ela foi se agravando e levou a minha prima a óbito. E eu pude ver essa doença, hoje eu enxergo como uma consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a morte física, né? E pode acontecer a morte espiritual. Como ela aceitou o Senhor Jesus, eu creio que ela foi salva, ela está salva. Eu creio nisso, glória a Deus. É uma esperança que eu tenho. Mas eu sei que ela poderia ter vida longa na face da terra. Ela poderia conhecer os netos, né? O netinho, ela poderia ter vida longa. Tá, irmãos? Então eu estou falando com vocês porque é sério. Todo pecado traz consequências e essas consequências vão
nos separando de Deus, vão abrindo essas rachaduras, né? E nós não temos que relativizar o pecado, né? Nós não podemos relativizar o pecado, né? Porque há uma brecha que ele provoca, e tem gente que quer preencher essa brecha com sexo, com drogas, com dinheiro, com glamour, com distrações temporárias. Quer preencher essas brechas com as coisas desse mundo, mas não preenche, irmãos. Fica cada vez pior. Isso eu posso dizer para vocês com toda certeza, né? Nas Escrituras, Deus deixa bem claro, né, que o pecado causa a morte. Vocês lembram de João Batista? O que ele veio pregando? O arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E quando a gente fala arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, a palavra reino, ela descreve aqui domínio, governo de Deus sobre um determinado lugar. Se é o governo de Deus sobre um determinado lugar, eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, Deus está governando a sua vida? Você está sendo obediente a Deus? Você está sendo temente a Deus? Ou você está desobedecendo a Deus? Você está se separando de Deus, né? Deus quer governar a sua vida em todas as áreas. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluias. Deus quer governar a sua casa, Deus quer governar seus negócios, Deus quer governar sua família, Deus quer governar a sua vida, Deus quer governar. E é preciso que o reino venha, é preciso que a gente estabeleça, cada um estabeleça o reino de Deus dentro de si, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, no seu casamento. É isso que Deus quer. Então, para isso, nós precisamos nos achegar a Ele, nós precisamos nos arrependermos e precisamos tomar uma decisão interna de largarmos o pecado. Eu me arrependo, né? Eu me arrependo. Primeiro eu tenho essa convicção, né? Eu tenho essa, como eu falei, eu tenho esse reconhecimento. Depois eu tenho uma decisão interna. Essa decisão interna é que vai me movimentar para largar o caminho que eu vinha e mudar a direção. E aí eu vou acertar o alvo. Eu vou para o caminho certo. Glória a Deus. Gente, isso não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Quem milita, quem tenta superar as drogas, por exemplo. Eu nunca tive, graças a Deus, nenhuma questão com drogas, graças a Deus, no envolvimento. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu já ouvi relatos, eu já li relatos de quem tenta sair das drogas. É muito difícil, não é fácil, né? Naqueles momentos difíceis, que eles chamam de fissura, né? Aquela coisa horrorosa, né? Para superar. Mas uma coisa eu digo para você, reconheça, tome uma decisão interna e lute, porque Deus vai lutar com você. Para isso, você precisa de um terceiro passo, que é a mudança de mente. O arrependimento vai gerar uma mudança de mentalidade. Glória a Deus. É uma reversão da direção. Você não vai haver arrependimento se você reconhecer e permanecer do jeito que você está. Não vai adiantar nada. Você tem que reconhecer, tomar uma decisão interna e mudar a sua mente, mudar a sua direção. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Confessar, do grego homolegel, significa concordar, consentir. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, significa que nós dizemos assim para Deus: olha, eu concordo com seus princípios, eu concordo com seus mandamentos, eu vou obedecer os seus mandamentos, amém?
Glória a Deus, aleluia. Então, você tem que dizer para Deus a respeito do seu pecado. Arrepender é dizer mesmo do pecado, eu pequei, não é ficar com meias palavras, né? Você não precisa dizer isso para os outros, você pode dizer para Deus, porque quando a gente confessa, a gente se liberta, não é? Deus é fiel e justo para nos perdoar, aleluias. Então o que você tem para confessar hoje? Se ajoelhe aí onde você está, confesse ao Senhor, tome uma decisão interior, mude a sua mente, glória a Deus. Por que eu estou repetindo isso? Porque a cultura é tão massiva para mudar a mentalidade das pessoas, para dizerem para elas que pecado não existe, que elas podem fazer tudo, que o namorado pode ter relações com a namorada, que isso não é fornicação, isso é normal e não é normal, não é? Que as pessoas podem mentir umas para as outras, que isso é normal, não é normal. Então a cultura ela trabalha para massivamente para atrofiar a nossa mente, mas Deus veio nos libertar, Deus veio para nos dar a vida eterna, a alegria, para nos dar uma vida diferente, né? Uma vida nova, uma vida liberta, aleluias. E quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo traz uma tristeza verdadeira. Existe uma tristeza que é a tristeza de Deus, que nos convence do pecado, e existe uma tristeza do mundo, que é diferente. Vamos lá. É preciso que haja uma tristeza, segundo a tristeza de Deus. Em 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Olha que sério isso, né, gente? Então, a tristeza de Deus é a tristeza que nos faz sentir o pecado, nos faz admitir o pecado, nos faz consentir o pecado. Nós pecamos mesmo, pequei mesmo. Essa tristeza que nos leva ao arrependimento. Então, primeiro eu fico triste, depois eu decido mudar. Mas a tristeza do mundo é diferente. Davi, no Salmo 24, diz assim: pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tudo por justos no teu falar e puro no teu julgar. Então, nós temos que chegar para Deus humildes. Nós é que pecamos. Tem gente que chega para Deus arrogante, como se o pecado fosse de Deus. Eu fiz isso. Não é assim, irmãos. Não é assim. Nós temos que ter humildade. Aqui Davi fala: o Senhor é justo, eu que errei. Muita gente acha que é o contrário, né? E aí, em Mateus 3:8, João Batista diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos de arrependimento, irmãos? Primeiro, todos os frutos são visíveis. Irmão, você conhece algum fruto que é invisível? Você conhece alguma árvore que dá um fruto invisível? Eu não conheço, não. Eu conheço frutos de cores diferentes, tamanhos diferentes, sabores diferentes, mas eu não conheço fruto invisível. Então, os frutos são visíveis. Para uma pessoa, ela mostrar o fruto, dar fruto digno de arrependimento, as pessoas precisam ver que ela se arrependeu verdadeiramente, que ela mudou, que ela teve uma metanoia, uma mudança de mente, e que ela teve uma conversão genuína. Glória a Deus, glória a Deus. Mas alguém pode dizer: é muito difícil mudar, né? Mas existe uma decisão interior. Quando a gente toma essa decisão interior, o Espírito Santo pega com a gente e você consegue superar. Aleluias. Você pode até cair uma vez, cair duas, mas se você pega firme, movendo os céus, orando, lendo a palavra, ouvindo louvores, mudando a mente, você consegue. Aleluias.
A Bíblia, ela usa inúmeras vezes a expressão voltem, voltem, voltem. Em Zacarias 1, 3, 4, só para exemplificar, nós já estamos chegando ao final, diz assim: portanto, diz-lhes o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos. Que a gente não seja como aquela geração dura, de coração duro, mas que a gente possa se converter. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Deixe o caminho de morte eterna e volte-se para a vida que é Jesus. Aleluia. Em Malaquias 3:7, o Senhor diz assim: desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E o povo continua questionando. Então, o arrependimento não é só uma mudança de mente, é uma mudança de direção, irmãos. Se você está numa direção, você muda para outra direção oposta. Então, nós precisamos correr para os braços de Jesus e não correr de Jesus. Adão e Eva correram de Deus, mas nós precisamos correr para Deus. Aleluias! Nós precisamos diminuir essa separação. Glória a Deus! É muito importante, porque quando nós estamos longe de Deus, afastados de Deus, separados de Deus, Deus não ouve as nossas orações. Tem muito crente orando no pecado e com as orações interrompidas, infelizmente, né? Então nós precisamos de uma vez por todas abandonar o pecado. E para isso vai demandar esforço. Mas Ana, nós estamos no tempo da graça. Gente, eu estou lendo em Tiago, diz, né? Tiago é Novo Testamento, né? Ele fala lá em 4, 2, 10. As pessoas estavam perguntando por que nós oramos a Deus e Ele não responde. E Deus diz: cobiçais e nada tendes, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal. E mais para frente diz assim ainda: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, né? Que Ele faz habitar em nós. Antes Ele nos dá a graça, né? Antes Ele nos dá a maior graça, que é nos habitar em nós. E Ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui, para fecharmos, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta a vossa alegria em pranto e a vossa tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Irmãos, não é fácil. Não é fácil porque tem gente que quer só resistir ao diabo não é. Eu tenho que me achegar a Deus. Eu tenho que mudar a minha mente. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar, de agir, de falar, de tudo, de proceder, né? E aí eu resisto ao diabo. Sem me submeter, eu não consigo resistir, né? Então eu preciso me achegar a Deus para que Ele se achegue a mim. Eu preciso me humilhar, me lamentar, chorar, para que Deus possa me exaltar. Então, nós temos que rasgar o coração, porque Deus tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós, né?
e nós precisamos mesmo, pela graça de Deus, abandonar o pecado e voltar para Deus, tirar a sujeira, e só o arrependimento e a fé vão produzir a genuína salvação. Aleluias, aleluias. Jesus nos salvou e pode reverter todos os efeitos, todas as consequências do pecado em nossa vida. Se seu casamento está falido, submeta esse casamento ao Senhor Jesus, que Ele vai reverter. Se a sua empresa não vai bem, sua vida profissional está falida, volte-se para Deus e Ele vai te honrar. Ele vai fazer você crescer, Ele vai te dar honra. Se a sua saúde não está bem, a sua saúde física, repense as suas atitudes, volte para Deus, se arrependa, porque o arrependimento, ele apaga essas consequências, ele repara essas consequências. É a única maneira de nós, na prática, apagarmos essas consequências. Então, meu irmão, minha irmã, para encerrar, o pastor Jonathan já pregou aqui para nós sobre o filho pródigo, e ele fala que o pai estava de braços abertos, esperando o filho voltar, e quando o filho voltou, ele trocou as vestes, colocou um anel selando, trocou as sandálias e mandou matar um novilho cevado. O novilho representa Jesus Cristo, que foi morto por mim e por você, para que nós tivéssemos uma vida eterna. Uma vida eterna. Glória a Deus, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra não venha como uma palavra de peso, mas venha como uma exortação para a liberdade que Cristo nos libertou, que venha nos ensinar o verdadeiro caminho, que venha nos trazer, Pai, humildade ao coração, que venha trazer, Pai, o verdadeiro arrependimento, Senhor, para que possamos ter uma metanoia, para que possamos ter uma conversão, uma mudança no caminho, Senhor, para que possamos voltar para o caminho do Senhor, Senhor, para que possamos ter vida longa nessa terra, para que possamos ter uma vida toda protegida pelo Senhor, meu Deus, uma vida próspera, Senhor, para que possamos estar bem dentro da Tua vontade, Senhor. Isso é o que nós desejamos, porque o Senhor repara todas as brechas, o Senhor repara as consequências, o Senhor faz tudo novo, Senhor, o Senhor nos tira da morte para a vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Pai, porque nós entendemos que quem nasce somente uma vez do nascimento físico tem duas mortes, a morte física e a morte eterna. Mas quem nasce duas vezes, nasce fisicamente, nasce da água e do Espírito, tem somente uma morte, que é a morte física, porque terá a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Meu irmão, minha irmã, decida pela vida, escolha a vida, se arrependa. Jesus está voltando. Hoje, se você me der liberdade, eu vou em qualquer lugar para pregar essa palavra, para falar desse Deus maravilhoso que fez tudo por nós. Amém? Glória a Deus. Aleluias.